Olá! Nessa aula falaremos sobre a integração entre o módulo de transferências do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, o SIGEF, e o Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, o SGPE. E qual é o objetivo dessa integração? O objetivo é que todos os documentos que hoje são apresentados ao órgão cadastrador e aos concedentes sejam enviados pelos proponentes por meio do SIGEF Web, que é a plataforma que eles utilizam na internet. Com a integração, ocorrerá a abertura automática de processos e também a inserção automática dos documentos enviados pelos proponentes. Em todas as etapas em que o proponente deve enviar documentos, foi inserida a aba Documentos para ser feito o upload dos arquivos. Então, na etapa cadastro do proponente, proposta da transferência, prestação de contas parcial, prestação de contas final e solicitação de alteração da transferência. Nessa aula, falaremos especificamente sobre a integração dos documentos de cadastro do proponente. Bom, referente aos cadastros, essa integração ela vai valer tanto para os cadastros novos, como para os cadastros já existentes. O que vai mudar com relação aos cadastros novos é que hoje, são duas etapas. Primeiro, eles preenchem as informações via sistema e depois enviam a documentação. Com a integração, o que vai ocorrer é que tanto as informações e os documentos vão ser enviados via sistema em uma única etapa. Bom, como será então para os cadastros novos? Os processos de cadastro serão abertos de forma automática e os documentos de cadastro serão inseridos no sistema pelo proponente, enviados ao processo do SGPE de forma automática. Já com relação aos cadastros existentes, a gente sabe que esses processos já foram abertos de forma manual, antes da integração. A gente tem, pela legislação, o CALP, Cadastro Único dos Proponentes, então o processo vai continuar o mesmo, só que os documentos de atualização do cadastro inseridos no sistema pelo proponente vão ser enviados ao processo de forma automática. Então, nós vamos ter essas duas situações, os cadastros novos e os cadastros existentes. Nesse vídeo, falaremos especificamente sobre os cadastros novos. Para saber sobre os cadastros existentes, assista o vídeo respectivo. Então, vamos lá. O que acontece nos cadastros novos? O proponente vai acessar o SIGEF Web, lá por meio do portal SC Transferências, e vai acessar a funcionalidade Cadastro do Proponente. E na aba Documentos, ele vai fazer o upload dos documentos exigidos na legislação. Depois disso, o órgão validador, lá no SIGEF, que são os núcleos de gestão de convênios, vão acessar a funcionalidade Alterar e Validar Cadastro e vão analisar as informações do cadastro de acordo com a legislação e vão selecionar uma das situações possíveis, aprovado, em análise ou reprovado. Esse é o panorama geral. Vamos começar, então, em detalhes, visualizar como que vão ocorrer todas essas etapas no sistema. Começando, então, pelo proponente fazendo o seu cadastro lá pelo SIGEF Web. Então, eles vão acessar o SIGEF Web, Como eu falei, é um cadastro novo, então eles vão selecionar aqui na natureza jurídica entidade privada sem fins lucrativos, por exemplo. Vão preencher todas as informações do cadastro. Aqui, gente, as informações das abas variam de acordo com a natureza jurídica. E a aba dos documentos também vai variar de acordo com a natureza jurídica. Mas o procedimento é único, então a gente não precisa ter um vídeo para cada natureza jurídica, porque o procedimento de inserção e de análise é o mesmo. Então, o que eles vão fazer? Aqui já está colocando essa mensagem que para inserir os documentos cadastrais listados abaixo, deve-se clicar no botão mais e incluir um tipo de documento por arquivo. Então,
clica-se no botão mais. Vai ser aberta essa combo com todas essas opções. E aí, por exemplo, vamos selecionar aqui o comprovante de residência do representante. Já foi aqui para baixo, né, no tipo documento, e o nome é colocado de forma automática, para que não ocorra o risco de eles colocarem qualquer nome e depois vocês não se acharem lá no SGPE. O único momento onde eles vão poder escolher o nome do arquivo é na opção Outros, tá? Nos demais, ele já vai com o nome definido. Daí eles vão buscar o arquivo lá no computador deles, né? Aqui eu já estou com o arquivo, né? Porque é uma tela estática, mas eles vão buscar lá no computador. Esse documento tem que ser no formato PDF, tá? Se for num outro formato, o sistema não vai permitir o upload. E vão clicar aqui no botão confirmar. Quando eles clicarem no botão confirmar, esse documento vai passar para a grid documentos. Então, a gente pode ver ali que foi colocado o comprovante de residência, né? Tem a data que foi colocado, enfim. E se depois o proponente viu que fez o upload do documento errado, ele sempre vai ter a opção aqui, né, de selecionar a checkbox e colocar na lixeira. Aqui eu trouxe um exemplo já de vários documentos, né, inseridos, e nós vamos orientar, vai ter um vídeo específico, né, para os proponentes, orientá-los de que por exemplo, cada RG e CPF tem o seu próprio arquivo. Não é para juntar tudo num mesmo arquivo, né, lá, seja 10 representantes da entidade, e colocar todos dentro de um mesmo arquivo, né, tem que ser um por um. Tá? Assim como o comprovante de residência, né? Tem documentos que vai ser um só e os outros, né, conforme o número de pessoas, eles devem ser separados. Tá? Então é bem simples, depois eles clicam aqui no botão confirmar e vão receber essa mensagem. Cadastro e documentos enviados com sucesso. Após a aprovação do cadastro, o número do processo aberto no SGPE poderá ser consultado na funcionalidade Consultar, Alterar, Cadastro Proponente, aba Identificação. A gente vai ver mais tarde como que é essa visualização, tá? E após essa mensagem, o cadastro vai ficar automaticamente na situação em análise. Estando esse cadastro na situação em análise, passamos então para a etapa dos órgãos validadores lá no SIGEF, né, que são os núcleos de gestão de convênios. Como que vai ser essa etapa? Então, vocês vão acessar a funcionalidade Alterar, Validar Cadastro Entidade, que vocês já fazem isso hoje, né? E vão analisar todas as informações do cadastro de acordo com a legislação. Aqui, especificamente, reforço que vai ter sido inserida, né, essa aba documentos, mas o procedimento de análise que vocês já fazem hoje vai ser o mesmo. A única coisa que vai mudar é a forma de receber essa documentação. Então, vocês vão analisar todas as informações de acordo com o que determina a legislação e vão ali selecionar alguma dessas opções, né? E a gente vai ver na sequência as consequências dessa decisão. Bom, aqui, então, vocês vão acessar a funcionalidade, como eu falei, e na aba Documentos, né, vão estar todos os documentos que a pessoa inseriu no sistema, que o proponente, né, inseriu lá no SIGEF Web, e eles vieram aqui para o SIGEF. É importante dizer que os documentos ficarão disponíveis para consulta no SIGEF enquanto o cadastro estiver na situação em análise e também 30 dias após serem inseridos no SGPE. A inserção ela ocorre com a aprovação, a gente vai ver logo na sequência. E após esse prazo, esses documentos somente poderão ser consultados diretamente lá no SGPE, tá? Mas enquanto estiver em análise, claro, né, como vocês não realizaram a análise ainda, esses documentos ficam disponíveis aqui. E se vocês clicarem nesses vermelhinhos aqui, sempre vai ter acesso ao documento, tá? Então, enquanto estiver em análise e 30 dias após a aprovação. Então, vocês vão olhar, né, todos, como é um cadastro novo, né, vão olhar toda aqui as informações, vão conferir a documentação conforme determina a legislação. E aqui na aba Validação, vão colocar o G, que está validando o cadastro, né?
e vão selecionar alguma dessas opções. Caso a documentação toda esteja correta, vocês verificaram que está tudo certo, vocês vão selecionar a situação aprovado, né? E com a aprovação do cadastro, vai ser acionada a integração com o SIGEF e o SGPE. E já a gente vai ver as consequências disso. Agora, caso o proponente esteja enviado apenas parte dos documentos ou tenha enviado documentos de um representante que não faz mais parte da entidade, então com mandato vencido, o que vai acontecer? Lá na aba validação, vocês não vão colocar aprovado, vocês vão colocar no campo situação, vão manter ele em análise, né? E no campo observação, vão colocar o motivo. E aí, o beneficiário vai ver essas informações lá no SIGEF Web e vai ou enviar novos documentos, né? E vai também atualizar lá na Receita o seu representante, enviando a documentação atualizada respectiva. Nesse caso, pessoal, quando o cadastro permanece na situação em análise, não é aberto o processo de cadastro lá no SGPE, porque, como a gente viu anteriormente, a integração é acionada quando o cadastro é aprovado. Mas o proponente não vai precisar enviar esses documentos, reenviar esses documentos que ele já enviou. Esses documentos vão ficar guardados no sistema, aguardando a aprovação do cadastro. Então, enquanto o cadastro estiver na situação em análise, o proponente vai poder enviar outros documentos caso necessário, tá? Então, digamos que daí naquela situação que faltaram documentos, ele envia os documentos faltantes também lá pelo SIGEF Web, tá? Ou no caso, ele atualiza ali o representante na Receita Federal e também envia os documentos atualizados. O que vai acontecer? Vocês vão acessar novamente a funcionalidade, alterar, validar cadastro, vão verificar essa nova documentação, vão identificar se isso atende ao que está previsto na legislação e lá no campo, caso tudo esteja ok, lá no campo situação, onde estava em análise, vocês vão colocar aprovado. Quando esse cadastro for aprovado, o que vai acontecer? Vai ser acionada a integração do SIGEF com o SGPE. E então, ocorrerão 3 passos. O primeiro vai ser a abertura automática do processo de cadastro lá no SGPE. O segundo, a inserção automática de todos os documentos de cadastro enviados pelo proponente por meio do SIGEF Web lá no processo de cadastro aberto via integração. E por fim, vocês vão receber e-mails de forma automática do sistema, então vocês ocorrerá então um envio automático de e-mails ao setor de competência, que são os núcleos de gestão de convênios. Vamos começar então detalhando todo esse procedimento com a abertura automática do processo de cadastro no SGPE. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que estamos tratando de 2 sistemas, o SIGEF e o SGPE, e cada um utiliza os seus conceitos. Então, o SIGEF ele utiliza o conceito de unidades gestoras e o SGPE utiliza o conceito de setores. Então, a gente vai fazer uma comparação aqui, esclarecendo algumas situações. Então, ali no SIGEF, a gente tem a UG, da Casa Civil, que é a 41001. Já no SGPE, a Secretaria de Estado da Casa Civil é um órgão, não é uma UG, E a gente vai ter outros campos aqui no SGPE que nos interessam, como setor de abertura e setor de origem. No caso da abertura automática de processos, tanto o setor de abertura quanto o setor de origem vai ser o setor SIGEF Integra, setor integração do SIGEF. Isso tudo vai ser feito de forma automática, tá? Vocês não precisam se preocupar. Já o setor de competência vai ser o núcleo da região de abrangência do município do proponente. Como que a gente sabe esse núcleo da região de abrangência? Serão aqueles enviados por um arquivo lá da Casa Civil, uma tabela, onde define o núcleo e os municípios de abrangência.
Pode ser até que essa tabela, agora que eu gravei, não esteja atualizada quando vocês estejam assistindo a aula, mas não tem problema, porque o que vale é o que está no sistema, que sempre vai ser a tabela atualizada, né? E para vocês terem acesso a essa tabela atualizada, lá no portal SC Transferências, em manuais e vídeos, documentos, ao arquivo Contatos Núcleos de Gestão de Convênios. Então, qualquer alteração nisso, né, sempre a Casa Civil vai nos informar, nós informaremos a empresa e eles vão atualizar as informações. Mas então o setor de competência vai ser definido, né, conforme essa tabela. E depois do setor de competência, a gente vai ter o setor atual, né, que nada mais é que a carga dos processos. E essa também vai abrir, né, o processo vai abrir já na carga do setor integração SIGEF. Bom, como eu falei, quando o processo for aberto, a carga do processo vai estar no setor SIGEF integração. E por que isso? Né? Essa carga, gente, vai ter que sempre estar no setor integração para possibilitar a inclusão de documentos de atualização que o nosso proponente pode enviar a qualquer momento por meio do SIGEF Web. Então, não há como saber em que momento que o proponente vai enviar um documento de atualização. Então, a regra é que ele nasce, né, no setor integração SIGEF, quando ele é aberto. Depois a gente vai ver que vocês têm como puxar essa carga para vocês, mas depois que vocês fizerem o que vocês precisam fazer no processo, vocês têm que devolver para o setor integração. Porque se o proponente for colocar um documento lá no SIGEF Web e a carga não estiver no setor integração SIGEF, vai dar um erro, que é o erro de carga, e depois tem como corrigir. Mas o certo, né, é que a gente já deixe todos esses processos sempre no setor integração, para que a qualquer momento, quando o proponente envia o documento, não apareça nenhum erro. Aqui a gente tem, então, um processo aberto de forma automática. A gente vai ver ali que o setor de abertura e o setor de origem é o SIGEF Integra, e o setor de competência é o núcleo de gestão de convênios. E o setor atual, como eu falei, é também o setor SIGEF Integra, para possibilitar que o proponente envie documentos a qualquer momento sem que ocorra erro. Uma outra coisa importante de se falar é que a classe e o assunto na abertura automática são sempre de forma parametrizada, né? Então, a gente sempre vai ter o mesmo nome de classe e o mesmo assunto para todos os processos abertos de forma automática. Aqui eu trouxe um comparativo entre a abertura manual e a abertura automática. Então, a gente vai ver ali, né, que na abertura manual, no setor de abertura e no setor de origem, fica o núcleo de gestão de convênios. Enquanto na abertura automática, fica o setor de integração do SIGEF. E com relação ao setor de competência, sempre vai ser o núcleo de gestão de convênios. Aqui, eu trouxe a primeira página do processo, né, que vai ser aberto, o termo de autuação com as informações, então, também do setor de origem, do interessado, a classe e o assunto. Isso tudo de forma automática. Bom, vimos então a abertura automática do processo, como vão ficar as informações nesse processo aberto. E agora, vamos falar sobre a inserção automática dos documentos enviados pelo proponente lá por meio do SIGEF Web no processo de cadastro aberto via integração. Bom, serão incluídos no processo todos os documentos enviados no momento do cadastro ou após, ali quando o cadastro estava na situação em análise, na ordem em que foram enviados. Então, no caso ali que a gente comentou, né, de representante com mandato vencido, vão ser incluídos tanto aqueles documentos iniciais que o proponente mandou, do representante com mandato vencido, como os do representante atual, que ele vai enviar depois, e por isso que o cadastro foi aprovado. Né? Então, não se perde nenhum tipo de documento, em nenhum momento também vai ser pedido para que o proponente reenvie documentos que ele já enviou. O que ele vai ter que enviar novamente são novos documentos que ele não tenha enviado.
tá? Mas uma vez enviados os documentos, eles vão ser, né, inseridos no processo, desde que atendidas essas condições, como o processo estar na carga do setor SIGEF Integra. Bom, havendo a inserção automática, né, desses documentos e após a abertura, ocorrerá o envio automático de e-mails ao setor de competência, tanto da abertura como da inserção de documentos. Bom, então esses e-mails vão informar a abertura do processo de cadastro, o número desse processo e qual foi o proponente, e também a inserção de documentos enviados pelo proponente por meio do SIGEF Web, tipo do documento, data e hora. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um e-mail enviado com relação à abertura do processo, né? Então, foi aberto o processo de número 4 de 2021, referente ao proponente tal, né? Então, para vocês saberem que aquele processo foi aberto. E também vai ter o e-mail, né, de cada documento incluído pelo proponente, com a data e a hora, e o nome. Bom, então, caso o cadastro seja aprovado, a integração é acionada, ocorre a abertura automática do processo, os documentos são inseridos de forma automática no cadastro aberto e vocês recebem e-mails informando essas situações. Agora, como que vocês vão saber o número do processo de cadastro aberto lá no SGPE? Bom, no caso do proponente, lá no SIGEF Web, ele vai acessar a funcionalidade Consultar Alterar Cadastro Proponente na aba Identificação. Então, aqui a gente está, né, na funcionalidade Consultar Alterar Cadastro Proponente e na aba Identificação vai ter o campo Processo SGPE. Nesse caso aqui, se o campo estiver em branco, significa que o cadastro está na situação em análise. E como vimos, o processo só é aberto, então só vai estar informado aqui, quando o cadastro for aprovado. Então, se o cadastro está na situação em análise, não vai ter número de processo aberto e esse campo estará em branco. Agora aqui, a gente consegue ver um processo aberto, né, e a numeração respectiva lá do SGPE. Então, isso significa que o cadastro foi aprovado. E agora o concedente, como que ele vai conseguir visualizar, né, esse número do processo aberto lá no SGPE? Uma forma é o e-mail enviado pelo SIGEF, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Outra forma é se ele for pesquisar pelo nome do beneficiário lá no SGPE, ou pela funcionalidade listar entidade na aba identificação e também pela funcionalidade alterar, validar cadastro entidade na aba identificação. Então aqui a gente está na funcionalidade listar entidade, eu selecionei o código e a gente vê na aba identificação aqui processo SGPE o número do processo. Outra opção, na funcionalidade alterar, validar cadastro entidade, selecionamos o código respectivo e temos aqui na aba identificação o número do processo SGPE. Bom, pessoal, então a gente viu, né, que os cadastros novos vão ser abertos de forma automática e os documentos também vão ser inseridos de forma automática no sistema. E aí, a gente vai ter também os cadastros já existentes, que nós vamos falar na próxima aula.